Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast da segunda-feira e hoje nós começamos uma nova série de podcasts junto com a nova série do Radiação. Seja bem-vindo, Júnior. Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Bom, nosso assunto hoje é a esperança e a necessidade de reavivá-la ou simplesmente não deixar que ela morra. E sem demora, a gente vai para nossa vinheta. Segura aí. Bom, pessoal, nossa série é sobre esperança. Encontre razões para prosseguir em meio às lágrimas. E, Júnior, você escolheu o melhor livro para embasar essa série, que é o livro de Lamentações. Conta um pouquinho pra gente do contexto. Eu escolhi Lamentações porque o tempo que a gente está vivendo, com muita gente lamentando ao redor de nós, às vezes não é nem a pessoa em si, você que está me ouvindo, mas tem gente próxima de você sofrendo e precisando encontrar esse consolo e A essa gente passou, esperança. a gente passou já da lamentação chata, porque tem gente chata, não tem? Assim, que tudo reclama. Não tem um povo assim que Tem, você vai mas falar oi, a pessoa, céus, ó terra, ó vida, ó mar. mas Mas nesse caso aqui, a lamentação que a gente vive hoje já é algo assim. Não tem ninguém que em algum momento não lamente por algo. vamos pegar uma pessoa relativamente famosa, né? Pelo menos num ambiente ela é famosa, Rebecca Nehmer. Ela de repente está Ela não é lamentando. famosa. Hã? Ela não é famosa. Você acha ela Não? famosa? Num mundo. Fazer enquete. Quem conhece a Rebecca Nehmer? Gente, a Rebecca Nehmer, pra quem não sabe, é a esposa do Baruch. E a gente canta várias músicas dele. Praticamente a gente só canta Baruch lá no Radiação. Então, e ela tá lamentando, porque ela tá com a mãe sofrendo. E aí ela É. vê as pessoas, por exemplo, lutando nessa coisa de abre igreja, fecha igreja. E aí o lamento dela é uma dor muito pessoal. De assim, poxa vida, a gente tá preocupado com isso e de gente sofrendo. E agora ela tem alguém dentro da casa dela sofrendo. Então eu acho assim, não é essa lamentação da pessoa chata, reclamona. É que realmente as pessoas estão vivendo um momento que a tristeza tá batendo na porta. É, eu acho que ela já entrou, viu? Não tá batendo só na porta, não. Então, e por isso que eu acho que Lamentações fala bastante sobre esse contexto, né? Se quiser entender esse contexto do livro, é legal assistir a primeira. É, porque ele trouxe um pouco do contexto histórico. Quanto tempo antes de Jesus isso aconteceu? Qual era a realidade? O período de cativeiro? Quem era o povo que estava cativo naquele momento? A gente não vai dar spoiler. Assiste a série de sábado se você não assistiu, porque é legal você saber o contexto dessa série. Isso, nos sábados eu me concentro no capítulo 3 alguns versos, que ali a gente tem uma poesia, né? Uma canção de esperança. São alguns versos que compõem um poema sobre esse assunto. Porque o livro como um todo é um grande poema de lamento. Né? E ali encravado como uma joia está ali essa canção de esperança. E nessa canção de esperança ele apresenta alguns motivos, né? Algumas razões para ele mesmo, porque ele diz assim: eu me lembro de todo o sofrimento que a gente está enfrentando, mas eu também quero me lembrar daquilo que pode me trazer esperança. E aí ele passa a poetizar aquilo que traz esperança para ele. Nesse sábado agora, eu falei sobre o primeiro ponto que ele apresenta como razão da sua esperança, que é o tipo de amor que Deus revela. Um amor leal, compromissado, aliançado, né? Que ainda que em algumas situações que a gente enfrenta, ou que ele ali estava enfrentando, era uma situação muito difícil, triste, até mesmo para algumas pessoas incompreensível, mas há um tremendo compromisso de Deus, do ponto de vista desse poema, com um amor profundo pela humanidade para trazer de novo ordem, paz e justiça. Ele até vai dizer assim: o amor leal de Deus não acabou, a misericórdia de Deus não secou. E essa razão pode ser ativada pela constância, eu falei no sábado. Ele se coloca ao nosso lado, Deus se coloca ao nosso lado todas as manhãs, é o que diz ali. As misericórdias se renovam a cada manhã. Né? Fala Tá tanto lá. comigo isso, porque acho que é comum, quando a gente passa por períodos de baixa, a gente querer largar tudo.
Sim. jogar tudo para o alto. E olhar para o sol, que foi o exemplo que você trouxe, olhar para o sol, saber que o sol, independente da estação do ano, da condição climática que a gente enfrente, ele tá lá, isso remete muito ao amor de Deus, que independente da situação em que a gente está, a situação climática do nosso coração, da Isso. nossa mente, ele está lá. O problema mora na gente, que não é constante. Nós não estamos lá com Deus. Deus sempre está no lugar do encontro, nem Sim. que for pra gente chorar junto. Ele tá lá. Tudo bem, mas não vamos nos focar a isso. A gente quer falar sobre esperança e você disse sobre Canção da Esperança. A proposta que a gente vai fazer aqui para os demais podcasts e para esse podcast é que a gente converse sobre 3 canções de esperança. Não de Jeremias, porque o Júnior já vai falar no sábado de Jeremias. Mas a gente vai falar sobre 3 canções de esperança de Davi. Composições que estão presentes no livro dos Salmos. Portanto, já dando um spoiler dos próximos, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23 e nas semanas seguintes nós vamos falar sobre o 62 e o Salmo 84. Uma curiosidade aqui, o conjunto de salmos, eles compõem o livro de Salmos, mas quando você fala o capítulo, é um salmo só. Então, Exatamente. é o Salmo 62, o Salmo 84. Você ia falar isso? Eu ia, porque é como se a gente estivesse falando música, né? É. Então, assim, são as músicas. Tem 150 músicas. E quando a gente vai falar da música 23, a gente não fala, vamos ler Músicas 23. A gente fala, vamos ler a música 23. Ok. Então, a gente lê o Salmo 23. Você lê pra gente? Talvez é o mais conhecido da Bíblia. Super, né? Pelo menos o primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor, E nada me faltará. Só que na nova versão internacional, que é a que a gente sempre usa aqui, a NVI, é assim, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. foi a versão que o Diegão leu no encontro, no início do encontro, né? O Diego usou o Salmo 23 no início do encontro. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Foi o primeiro salmo que eu aprendi. Decorado? É, Legal. foi o primeiro, eu era criança. Bom, Júnior, eu acho que é interessante que a gente, através desse estudo hoje, conheça tanto o Senhor do Salmo quanto o pastor do Salmo. Sim. O primeiro verso ele vai falar: o Senhor é o meu pastor Isso. e de nada terei falta. Ou, né, qual versão você preferir. Tradicionalmente, ele é reconhecido como um salmo davídico, ou seja, é um salmo escrito por Davi. E Davi era um pastor de ovelhas. Sim, ele antes de ser rei, ele cuidava das ovelhas da sua família. Ele é o filho mais jovem de Jessé e ele não ia para as guerras. Ele devia ter por volta de 17 anos quando a gente conhece Davi cuidando das ovelhas do seu pai, naquele dia em que o profeta vai até a casa deles para escolher o novo rei de Israel. Sim. E Davi não está na cena, né? E a gente descobre que ele está cuidando das ovelhas. Então, bem clássico, né, essa história. Exatamente. É Samuel, né? Samuel. Mas lá, Davi, cuidando das ovelhas, Davi é forjado também como um guerreiro. E ali ele tem profundas experiências também com Deus que vão virar música, como essa aqui. Que vão virar poema, como esse aqui. Porque quando ele fala, o Senhor é meu pastor, ele está apontando para uma realidade que ele mesmo sabe como ele é como pastor com as ovelhas, né? Mas também forma também ali um grande guerreiro, né? Fazendo um parênteses aqui, ele lutou contra urso, lutou contra leão, para proteger essas ovelhas, e ele vai se tornar o grande rei
e guerreiro Davi. O Júnior falou que a gente tá assistindo Vikings, a Falei. série, né? Essa semana a gente assistiu o Bjorn guerreando ali, lutando Com um contra um urso. urso. Não é É. pouca coisa não, gente. Dá pra forjar, sim, um guerreiro Opa! cuidando de ovelhas. Mas, sabe que eu tava pesquisando um pouco sobre o trabalho do pastor? E eu acho que é legal trazer esse contexto, porque, pelo menos eu, quando pensava em pasto, toda vez, a gente lê, né, pasto verdejante, a gente já pensa na coisa, Aquela fazenda na bonitinha, né? fazenda, com mato Interior do cortado, uma grama Paraná, interior de São bonita. Paulo, É. Mas se a gente pensar aqui na realidade do Davi, na Judéia. na Judéia, que aí, se você tem curiosidade, é Israel hoje, certo? Sim, ele é de Belém, né? Davi é de Belém. Sim. Mas acho que eu gosto de saber, sabia? Porque eu fico pensando assim, Judéia, tal, parece tão distante, mas tá aqui, né? Mais vacinado que a gente. Mas Muito tudo bem, mais. vamos fechar o parênteses. E ali é uma região mais árida, é Sim, uma região bastante. em que quando você pensa o curral, né, o lugar que as ovelhas ficavam, era um lugar mais afastado, era um lugar mais deserto, mais árido. Sim, E para comer, o pastor tinha que tirar a ovelha desse curral e levar até o que a gente chama de oásis, ou seja, o lugar que vai ter alimento, o lugar que vai ser mais verdinho, vai que ter vai ter água. água, o lugar que é mais propício para a ovelha se alimentar. Oásis são tipo ilhas de fertilidade no deserto, né? Em que você vai ter árvores, vai ter grama e vai ter ali um riacho, algum tipo de água para alimento, tanto de pessoas quanto de animais. Então ele não fazia isso tudo dentro do curral. Como a gente hoje está em. Hoje a gente imagina, né? Quando a gente pensa aí boiadas. Não, as ovelhas nessa época não viviam em cativeiro, como muitos animais vivem hoje. Por isso que então elas estavam suscetíveis a animais selvagens, né? Sim, a própria forma de criação, como é numa região afastada, tem todo esse processo. Mesmo no curral, elas estão expostas a animais ferozes. Sim. Agora, outra coisa que é interessante é que uma ovelha se acostuma tanto com a voz do pastor que ela não aceita comida e água de outra pessoa. Tem alguns cachorros que fazem isso. O cachorro da minha cunhada é assim. Se minha cunhada viaja e deixa a cachorrinha, tem que ficar de olho pra ver se ela tá comendo, porque a cachorra por si só não come sozinha, né? Ela come muito melhor quando a minha cunhada tá junto. E aí a ovelha, ela tem um comportamento domesticado, né? Perante aos outros animais que não são. Ela tem um comportamento de que ela reconhece a voz do pastor, ela Sim. reconhece a voz de quem cuida dela. E é muito forte isso. Essa relação é forte, é íntima e tem a ver um pouco também com a ovelha. A ovelha é um bicho desconfiado e medroso. Então, assim, ela tem muito medo de tudo. Tadinha. E então, com quem ela ganha confiança, ela confia e ela não confia nos Se ela ganhou outros. confiança, né? Ela confia mesmo. Exatamente. Então, por isso essa relação íntima com o pastor, né? Sim. É muito forte. E essa canção de esperança, ela é uma canção de esperança porque Davi ele apresenta que o pastor como a fonte principal do sustento de uma ovelha, né? Davi sabe que não são as coisas que sustentam a ovelha, é o pastor, porque assim, não adianta ter a grama verde, a ovelha não vai comer. Gente, eu achei isso sensacional. Sensacional. Porque quando a gente lê o texto descontextualizado, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente acha que tá faltando a comida, faltando o que a gente está pedindo, que nada vai nos faltar. Não é isso. É a presença do pastor que faz com que não haja falta de nada. Não é nenhum desses dois extremos. Nem o fato de nada vai faltar assim nesse sentido porque está faltando as coisas, e por isso ele está dizendo que é o pastor, e nem o fato de que nunca há falta. Mas é exatamente como traduz a NVI. Se o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada, mesmo que falte coisas, porque quem é o sustento da ovelha é o pastor. É ele que é o sustentador da ovelha. Nossa, eu vou começar olhar para esse texto de uma maneira muito diferente a partir de hoje. Isso, a ideia ali de encontrar águas tranquilas, que refrigera a alma,
não vai ser a água, não vai ser o pasto, nada disso. O que refrigera a alma da ovelha é ter o pastor. E aí, óbvio, aí ela vai se alimentar, aí ela vai comer, aí ela Ela vai vai beber água. desfrutar daquilo que o pastor Vai, tá levando ela, tá vai. conduzindo para onde o pastor tá Mas conduzindo o que ela. ele está dizendo é assim: você usou os ambientes curral, deserto e E oásis. oásis, é. Ele não sente falta de nada no curral, ele não sente falta de nada no deserto, Que é a travessia. que é a travessia, e não sente falta de nada no oásis, porque em todos os ambientes, o que ele precisa é o pastor. Ai, adorei, amei. Bom, então a gente afirma que a esperança está fundada na presença do pastor. E talvez a gente chegue então no ponto principal da esperança desse texto aqui do Salmo 23, que é o primeiro. São dois, né? São dois. A primeira coisa é o vale de sombra da morte. Isso. Ele fala no verso 4: Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Perceba Ainda que que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que é porque o tu texto. estás comigo. A tua. Pode continuar? Tua A tua vara vara e o seu cajado me consola. consolam. Perceba que o tu estás comigo está presente aqui, né? Sim. É a De novo. ovelha dizendo assim: eu não vou temer a morte no vale da sombra da morte, porque tu Tu estás estás comigo. comigo. É muito, muito interessante aqui. O que temos aqui, fora esse olhar, né, que a gente já falou dele, é o aspecto assim interessante desse processo de esperança. Deus não livra do vale da sombra da morte. Ele livra no vale da sombra da morte. Nós não somos não numa A gente não vida deixa de passar pelo vale é da sombra da morte, mas nós encontramos livramentos durante o vale da sombra de isso, morte. numa vida de uma ovelha, sair do curral, ir para o oásis e passar pelo deserto é a rotina. Numa vida de um ser humano, enfrentar desertos vai fazer parte da vida. Então, assim, alguns dos comentaristas apontam que Davi aqui está citando um lugar real, que ele conhecia e passava com as suas ovelhas. O Vale da Sombra da Morte, conhecido por outros pastores como o Vale da Sombra da Morte. Não dá para afirmar isso 100% se esse lugar existia como um lugar geográfico ali perto dele, mas, independente disso, é muito provável que esse seja um local no meio de rochas, com perigo de quedas de pedras ou perigo das ovelhas escorregarem e caírem, e perigo de predadores também que ficam escondidos nessas rochas. Então é um vale muito perigoso. É um local muito, muito perigoso, né? E aí esses mesmos comentaristas vão dizer que o pastor, durante a travessia no Vale da Sombra da Morte, ele canta. Porque ovelhas, disse, né, são bichos medrosos e débeis, né? Só que às vezes tem 100 ovelhas, né? A Lucas 15 fala de um pastor que cuidava de 100 ovelhas. Sim. Não dá para ele estar ali, ele não Botar uma consegue coleira em todo tá em mundo. todas, Sim. entendeu? Mas a voz do pastor é fundamental, porque ele canta no vale, as ovelhas ouvem a voz e seguem a voz do Tá pastor. explicado por que Davi tinha um monte de música. Olha Pode aí. ser. Ai, que legal. E aí eles vão dizer assim, que então esse canto do pastor é para que as ovelhas façam quase que uma fila indiana e sigam o pastor, para passar por esses locais rochosos e difíceis. Só que, como a ovelha é um bicho medroso e débil, por vezes ela cai. E aí tem lá, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege, me sustentam, né? Então, vara e cajado, na verdade, não são dois instrumentos que É o a pastor mesma tem na mão, é a coisa. mesma coisa. Numa ponta funciona como cajado e na outra funciona como vara. São instrumentos que vão gerar proteção para não cair, então ele dá uma corrigida no trajeto, bate na pata, na perninha da ovelhinha para ela voltar para o caminho. Se ela cair com o cajado, é uma ponta meio abaloada, assim, ela puxa a ovelha. E também, se vier um animal feroz, também serve para atacar e proteger as ovelhas. Muito bonito essa informação que você trouxe da voz do pastor. Porque no sábado você comentou sobre a importância da constância, da gente ser constante. É porque Né? Deus é, né? Deus é constante. E a ovelha precisa ser constante, ela precisa estar muito atenta à voz do pastor para ela não se perder, para ela não cair, para ela não se desvincular de todo o caminho. E isso é com a gente também, né?
engraçado, né? A gente traz para nossa vida a importância da constância, a importância de estar sempre perto, ouvindo a voz de Deus. Sim. A importância de você manter o relacionamento com Deus para que você consiga reconhecer a voz de Deus durante a travessia dos seus desertos, para que você não caia, para que você não se desvincule do restante da sua caminhada, para que você não se perca, não fique pelo caminho. É isso mesmo, essa ideia dessa constância, dessa vida de ouvir Deus, estar atento ao que ele fala, é fundamental, porque nesses vales, e é bem isso, né? A voz do pastor é importante em todos os lugares, mas no vale é fundamental Sim. para a gente poder atravessá-lo. Agora, outro, e aí indo para o segundo cenário, né? Quando a gente fala do. Primeiro a gente falou Do do vale Vale da da Sombra sombra. da Morte. Agora, o segundo ponto que a gente comentou lá no começo é a mesa perante os inimigos. Como é que fala o verso? Preparas Uma uma mesa mesa perante mim, na perante. presença dos meus inimigos, unge Isso, a minha cabeça com óleo, meu cálice é transborda. isso aí. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos É isso, ó, dias. pessoal, ela não leu lugar nenhum, ela tá falando decorado É aqui, isso viu? aí. Versão, como que é? Revista Almeida E e atualizada. atualizada. Ara. Isso aí. Bom, quando a gente passa numa situação difícil, a gente pode ter certeza que nós teremos a proteção, a salvação e até mesmo a correção de Deus, trazendo a analogia da vara, né, que você acabou de Sim. comentar. E a parte boa é que a gente tem um cenário de vitória, a gente está diante de uma vitória. Quando prepara uma mesa perante os inimigos, é um lugar bom. Isso, é legal esse salmo porque ele apresenta os dois cenários, o pior possível e o melhor possível, né? Que é onde você é honrado. No cenário do Vale da Sombra de Morte, você está correndo risco de vida. No cenário de uma mesa preparada na presença dos inimigos, você está sendo honrado e os seus inimigos estão vendo que você é vencedor, que você é vitorioso, né? Aí eu acho que é o gosto da. É literalmente o gosto da vitória, né? Sim, mas olha só, muito bom você falar de gosto da vitória, porque gosto da vitória diante dos inimigos lembra sangue, né? Matar os inimigos. Ainda mais pra gente estar assistindo Vikings, O negócio tá presente, eu consigo visualizar literalmente você essa mata cena. todos os inimigos. Tem muitos salmos de Davi que ele mata os inimigos, mas é muito legal, nesse Salmo 23 não tem essa É, morte né? dos inimigos, porque ele está falando do pastor, ele aqui, ele é a ovelha. Então, assim, mesmo na vitória, óbvio, os símbolos vão apontar para alegria, O vão, jantar, o tem o vinho, é jantar, o tudo. vinho, o óleo, tudo apontam para alegria, para honra, né? E Sim. os inimigos estão ali contemplando a vitória. Mas o que aparece não é o guerreiro destruidor. O que eles estão vendo é a vitória e por meio de um testemunho de gratidão e confiança em Deus, né? Olha a esperança aqui no momento não só A da diversidade. adversidade, mas da vitória. Ele recebe essas coisas como bondade e misericórdia de Deus. Ele vai dizer assim: certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão. Essa vitória não é dele. Ele reconhece que, de novo, olha lá o verso 1 que está amarrando o salmo todo: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Nem no momento da vitória, a vitória dele não está ligada a aniquilar os inimigos, mas reconhecer a bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Júnior, amei essa canção da esperança. Conhecer quem é esse pastor do primeiro verso. E isso nos ajuda a conhecer como é o Senhor, algo que a gente comentou lá no início do podcast, de conhecer o pastor e o Senhor dessa canção. E ter a certeza que ele cuida, que ele protege, que ele salva, que vai ter correção no meio do caminho, que ele nos conduz e que ele é a própria esperança, né? A gente falou de uma ovelha que se torna intimamente ligada ao seu pastor. Nós precisamos, como ser humanos, passar por essas situações difíceis ou mesmo as vitórias e poder dizer ao final que nada nos faz falta. E isso depende da nossa constância, que a gente esteja constantemente
próximos do nosso Senhor, ouvindo a voz dele. É isso aí. Acho que esse é o desafio que fica ao final desse podcast. Nessa série de podcasts aqui sobre esperança, a gente não vai seguir o padrão da reflexão, experiência e expressão, mas deixar esse desafio. Ouça a voz do Senhor no deserto, ouça a voz do Senhor nos lugares de vitória, entenda e perceba a presença do Senhor, mesmo nos cenários dos mais difíceis aos mais fáceis. Não deixe de perceber que Deus está ali. É isso aí, seja constante. E como a esperança é a última que morre, eu tenho esperança que você vai compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas que você conhece, que podem ser também impactados por essa palavra, por essa reflexão. Excelente semana a todos, pessoal. A gente se vê no sábado. Tchau, pessoal.